Fala, meus amigos, eu sou Diego Lameirão, perito criminal, e aqui nesse canal nós vemos diariamente mistérios que vão além da perícia, como concurso, casos criminais, viagens e muitas outras questões que despertam a nossa mente, a nossa curiosidade. O que seria o laudo pericial? Como fazer um laudo pericial? O que tem que ter um laudo pericial? E hoje é essa conversa que nós vamos ter hoje para você que deseja seguir essa carreira e queria entender melhor como é que funciona o laudo pericial. Ou você que acabou de cair nesse vídeo aqui por paraquedas, não tem a menor ideia do que é isso. Hoje vamos entender um pouquinho a respeito desta peça técnica tão importante. Quando o perito criminal chega no local de crime, pessoal, ele vai analisar os vestígios que estão ali naquele local de crime e a partir dessa análise desses vestígios, ele vai gerar conclusões montando um quebra-cabeça ali no local de crime e vai contar uma história. Lembra lá do Matrix, quando tem aqueles códigos que aparecem no filme, e aí o Neo ou as pessoas lá da Matrix conseguem enxergar esses códigos e decifrar esses códigos? O perito criminal é mais ou menos isso aí, só que esses códigos são os vestígios. Aí ele vai montar o quebra-cabeça e vai falar para a justiça o que aconteceu. Então, por exemplo, no local de crime contra a vida, ele vai descrever o que a gente fala da dinâmica do evento. A pessoa foi atacada em tal posição, correu para tal localização e ele vai descrever minuciosamente essas questões. E o laudo pericial é justamente aonde ele vai descrever esta conclusão. Então o laudo tem que ter o quê? Tem que ter quem requisitou a perícia, certo? Que geralmente vai ser o delegado de polícia, o histórico, as questões que envolvem ali aquela perícia, certo? A data em que a perícia foi feita, quando o perito ele foi requisitado, o local onde vai ser requisitado, quem que está requisitando tudo isso aí, certo? Ele vai descrever o local, vai falar sobre a preservação do local e as consequências de o local estar preservado, na verdade as consequências de ele não estar preservado, caso ele não esteja preservado. Então não basta ele colocar que não está preservado, tem que explicar o porquê que o local não está preservado. Ele vai descrever os vestígios ali daquele local de crime, todos os vestígios que ele encontrar, mancha de sangue e o próprio cadáver, por exemplo. E o perito criminal, então, ele faz o que a gente chama de perinecroscopia, o exame externo do cadáver, diferente do legista, que a gente já conversou sobre isso aqui nas nossas conversas aqui no canal, da diferença do trabalho do legista do criminal. E depois ele vai colocar, por último, ali a dinâmica, a conclusão das questões que ele analisou e ainda observações sobre exames que ele acha interessante que seja feita a partir das perícias que ele realizou. Então, por exemplo, ele encontrou um elemento balístico, ele vai poder recomendar a remessa desse elemento balístico, por exemplo, para um setor específico de perícia, para uma análise mais minuciosa, ou um exame de DNA de algum vestígio biológico que ele tenha recolhido. Eu estou aqui dando exemplo, claro, puxando sardinha para a minha função de local de crime contra a vida, mas você sabe que existem diversas perícias que não envolvem cadáver. Então, independente da perícia que for feita, o perito vai descrever todas essas questões que eu falei com você nesse laudo pericial. Lembrando que o laudo pericial, por ser uma peça técnica, tem que ser escrita com linguagem adequada de forma que seja entendida claramente para os operadores de direito. Essa peça técnica vai ser utilizada pelos operadores de direito, tanto a própria autoridade policial, quanto a própria justiça, quanto o promotor, quanto o defensor, quanto advogados. Então, todo mundo, de alguma maneira, vai utilizar esse laudo pericial para dar sequência em cada uma das suas próprias funções ali na justiça. Ficou entendido, então? E lembrando que o perito, de acordo com a Constituição, o perito criminal tem até 10 dias para fazer o laudo, podendo ser prorrogado em caso de requisição do próprio perito. Se cair muito em concurso, se a concurseira já anota aí. Gostou do vídeo de hoje? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder. Você já tinha ouvido falar dessa peça, o laudo pericial, não tinha ouvido falar? Deixa aqui nos comentários. Deixe, como sempre, eu gosto de pedir aqui sugestões para os próximos vídeos, que é um prazer enorme estar conversando com você aqui diariamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, que nos vemos aqui, então, no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Valeu!